Início da quarta aula e complementação destas instruções, claro que resumidamente, porém com um conteúdo bastante aproveitável a respeito desta temática que tem envolvido as grandes corporações mundiais. Existem grandes grupos mundiais que estão contratando entre seus executivos, entre seus CEOs, evidentemente, profissionais com inteligência espiritual. Portanto, o quociente de desejabilidade para profissionais que contenham em si mesmos esta característica sobre-humana de evidenciar as coisas ou de tomar decisões, os atos decisórios oceânicos, os atos decisórios espirituais, os atos decisórios intuitivos têm atraído a ação de grandes corporações. E evidentemente isso tem trazido, eu sempre tenho utilizado a palavra evidentemente, porque é evidenciação. Isto tem trazido à existência coisas que ainda não tomaram forma, tanto no campo da ciência, como no campo intrapessoal, quanto no campo interpessoal, quanto na relação paralela. Tudo isso tem envolvido bastante, exageradamente, a necessidade do aparelhamento do ser humano com o espírito recriado, com a recriação, com o neonascimento, para que tome forma neste planeta e cumpra o seu propósito e viva, evidentemente, uma aventura sobrenatural rumo a um território de coisas extraordinárias. Quarta aula, repaginação para dar início. Diapositivo na tela. A origem das enfermidades estabelece senectude, envelhecimento e morte biológica precoce. Vocês puderam, queridos alunos, caros companheiros de geografia de jornada nesta aplicabilidade contemporânea da inteligência espiritual, observar como houve um estreitamento do horizonte cronológico humano, uma redução do tempo de vida neste planeta. Isto criou várias nuances, várias flutuações no comportamento emocional, corporal, inclusive na atividade do dia a dia. A origem das enfermidades, portanto, estabelece senectude e morte biológica precoce. Próximo diapositivo. Azáfama é uma terminologia do português feminina e que significa imediatismo. Portanto, quando se reduz o tempo de vida, há evidentemente com este encurtamento do lapso temporal humano, como observável e observado neste diapositivo, a síndrome do imediatismo. Portanto, azáfama significa a síndrome do imediatismo. Houve uma alteração do cronos, o tempo civil, o tempo mobilizado pelos calendários, enfim, pelas folhinhas que marcam o tempo, pelos relógios digitais, pelos relógios analógicos. Houve uma modificação estrutural neste tempo, chamado cronos ou cronológico, o tempo humano, o tempo utilizado pelo ser humano para a sua existencialidade neste planeta. Pois havia um tempo previamente programado, um tempo divinal, denominado Kairos. Este tempo divinal, este tempo de convergência, este tempo de boas colheitas, foi absolutamente destruído ou criou um caráter entrópico em si mesmo a partir das duas quebras principiológicas. O primeiro adultério luciferino e o segundo adultério adâmico, constituído neste planeta, no Éden paradisíaco, pelo dueto quântico casal, evidentemente Ish, Adão, e Shishan, Eva. Portanto, houve agora uma competitividade, estabeleceu-se uma competitividade contemporânea entre o Cronos, o Eu Kairos, o tempo que dentro do Kairos é o divinal, e o Akairos, que dentro do tempo Kairos sobrenatural é o tempo luciferino. Observem com mais profundidade estas orientações. Quando se cria a síndrome do imediatismo, automaticamente o ser humano, entendo um lapso biológico, uma existência biológica palpável neste planeta encurtada, busca o caos do acúmulo, acumular objetos, acumular coisas para o seu dia a dia, que às vezes dificultam o processo de manutenção e trazem apenas dificuldade comportamental neste planeta.
automaticamente, com a redução da idade de vida neste planeta, a ideologia do normal surge em detrimento dos princípios básicos que deveriam reger o comportamento humano neste planeta. Portanto, não se discutem mais situações e, pela aceitabilidade, evidentemente, essas situações acabam tomando corpo, tomando forma em nosso tempo contemporâneo. Como, por exemplo, considerar que a farmacodependência é algo normal. Considerar que o adultério é algo normal. Considerar a fornicação como algo normal. Considerar, evidentemente, certos comportamentos como a corruptibilidade como algo normal. A ideologia do normal se ocupa de um tempo contemporâneo, tendo em vista que a redução do lapso temporal humano neste planeta não permite grandes diálogos, grandes elucidações, grandes argumentações, grandes discussões, porque o tempo é curto. Surgindo também dentro desta característica, dentro desta tétrade, caos do acúmulo e ideologia do normal, a sintalidade. Este é um neovocábulo usado pela escola de inteligência espiritual que caracteriza a perda de identidade e de destino. Portanto, aquilo que se denomina de personalidade ou comportamento coletivo, onde os seres humanos buscam um inconsciente coletivo, o mesmo conjunto de padrões, ideias e comportamentos, não havendo mais identidade e destino do ponto de vista pessoal. Portanto, em se levando em consideração o comportamento exclusivo, o ser humano dentro da sintalidade perde a sua exclusividade, a sua identidade, o seu propósito individual dentro deste planeta e que havia sido previamente estabelecido pelo Abba Criador. E fechando esta síndrome do imediatismo, a tirania humana do urgente, desejando todas as coisas para anteontem de manhã. E isso, evidentemente, caros alunos, vocês estão vivendo nos tempos contemporâneos. Muitos estão no caos do acúmulo, outros na ideologia do normal, não formatando opiniões, não exercendo o efeito de duvidança, não exercendo o efeito do criticismo, não exercendo a ação, evidentemente, que poderia desnortear ou nortear de forma epistemológica o comportamento humano neste planeta. Outros estão dentro da sintalidade, uma perda total da identidade, fazendo parte da confraria dos comuns. Se todos usam brinco, você também usará. Se todos usam verde, você também usará. E outros muito enturmados com a tirania humana do urgente, desejando as coisas de forma extemporânea ou mesmo anacrônica para a sua existencialidade dentro deste planeta Terra. Mais um dia positivo e ainda como consequência desta síndrome do imediatismo, surgem duas situações. O nível de encantamento aumenta e há uma perda do nível de contentamento. O que significa isso, doutor Hamilton? Meus queridos alunos, evidentemente que o mundo e a sua parafernália, a sua instrumentalidade, a sua materialidade, cria de forma clara um encantamento e um desejo pelas coisas, às vezes inalcançáveis em uma geração. Isto marca pelo encantamento, pelo sofisma, pela criação de uma verdade distorcida, pela entropia da verdade, o processo de corruptibilidade. O nível de contentamento, evidentemente, é estabelecer dentro do propósito que está sobre você, revelado pelo quarto elemento, dentro da inteligência espiritual, o Espírito Santo, como vocês verão adiante, estabelecer exatamente aquilo que se deseja. Qual é o seu nível de contentamento? É um carro? É uma casa? É um curso superior? É um mestrado? É um doutorado? É um pós-doutorado? É uma família? Ou a vida individual sem uma companheira? Evidentemente que todas essas coisas estão conectadas ao nível de contentamento. Na criação original, o nível de contentamento, a constância, a homeotermia sem sombra de variação ou de mudança sobre o ser humano, levando-se evidentemente, e essa palavra sempre será repetida aqui, evidentemente, o propósito a cabo, o nível de contentamento era um elemento importantíssimo que está sendo perdido hoje e sendo, em muitas oportunidades, substituído de forma aleatória pelo nível de encantamento. Neste próximo dia positivo, quero conversar com vocês
a respeito de mais alguns highlights e insights. Porém, esta aula, a quarta aula e depois uma aula bônus adicional, não termina com a apresentação destes insights e highlights. Aproveitem os insights e os highlights deste momento. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à Academia de Inteligência Intuitiva. Eu sou Genival Cruz e hoje, na nossa aula magna, nós vamos tratar sobre a ciência da neuroeconomia. É um assunto muito especial, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito na sua caminhada. É uma aula mais objetiva, porém uma aula extremamente importante como as demais. E eu quero então começar falando que a ciência da neuroeconomia, ela envolve 3 tipos de renda que o indivíduo precisa ter. Quais são elas, professor? Primeiro, a renda principal. A renda principal é aquela que vem do seu trabalho. Você que é médico, advogado, você é autônomo, você é uma diarista, você é um professor, não importa a sua profissão, mas a renda principal é essa, que vem do seu trabalho, da sua profissão. E é essa renda que vai te dar bases sólidas para você conquistar as demais. Logo, essa renda principal precisa ser muito bem administrada. Ou seja, você precisa não apenas ganhar dinheiro, porque muitas pessoas até ganham dinheiro, mas não sabem como gerar mais dinheiro, como multiplicar dinheiro. Então é importante que você saiba administrar. De que forma? Você ganha e certamente você terá gastos, mas você precisa sempre eliminar gastos para que você tenha sobras e com essas sobras você vai reinvestir para que você possa então aumentar o seu faturamento e gerar uma qualidade de vida muito melhor para você e para a sua família. Muitas pessoas acabam tendo inúmeros problemas na vida porque não sabem desses princípios da neuroeconomia. Ficam apenas debaixo da escravidão, talvez de uma renda principal. Quando eu digo debaixo de uma escravidão, eu quero dizer que muitas pessoas têm uma renda extremamente limitada. Então acabam ficando escravas dessa renda limitada e não buscam outras alternativas, outros caminhos, e dessa forma não conseguem decolar na vida financeira. Então a renda extra é uma forte aliada nessa sua caminhada. Como é que você pode criar renda extra? Eu posso te dar algumas ideias, estou aqui com o professor para te dar algumas ideias. Por exemplo, você pode ter produtos ou serviços na internet para vender. Você pode também participar de marketing multinível, tá? E, enfim, dentro das suas habilidades, das suas competências, você pode fazer bolos, doces e salgados para vender como renda extra. E dessa forma você vai encorpar a sua vida financeira. Agora, aqui está um dos grandes segredos. Essa renda extra não é para você gastar num primeiro momento, tá, com seus gostos, com seus prazeres da vida, com seus sonhos e com seus projetos. Essa renda extra, ela deve ser utilizada para gerar o terceiro tipo de renda. E qual é ela, professor? A renda passiva. A renda passiva, ela é muito importante, é aquela renda em que você não precisa estar lá. Ela pinga na sua conta todos os dias, ou todas as semanas, ou todos os meses, ou dependendo trimestralmente, anualmente, dependendo do tipo de negócio. E a renda passiva, ela pode acontecer também, eu quero te dar alguns exemplos para que você entenda. Uma casa para alugar. Se você não depender daquele dinheiro para a sua sobrevivência, é uma renda passiva. Se você depende, faz parte da sua renda principal. Tá? Agora, se você não depende daquela renda e você tem uma casa para alugar, ela se torna uma renda passiva. Se você escreveu um livro, se você preparou um e-book para vender nas redes sociais, é uma renda passiva. Se você é um artista, se você pinta quadros, enfim, são ideias que eu estou te dando para você gerar renda passiva. E aqui eu quero que você entenda um pouquinho sobre a mentalidade da escassez e a mentalidade da abundância.
Por que é que nós temos a mentalidade da escassez? Porque ela é cíclica. As pessoas com a mentalidade da escassez, elas ganham dinheiro apenas da renda principal, fazem dívidas, no final do ano elas recebem 13º e férias, pagam as dívidas feitas ao longo do ano para que tenham liberdade para fazer o quê? Outras dívidas. E assim elas ficam nesse ciclo da escassez ao longo da vida e não prosperam porque elas estão simplesmente com essa mentalidade da escassez. Trilhando a jornada, o ciclo da abundância, elas pensam diferente. Elas geram renda principal, essa renda principal elas também juntam com a renda extra que geram renda passiva, e quando elas têm renda principal, renda extra e renda passiva, elas têm inúmeras possibilidades para diversificarem seus investimentos e sempre fazerem mais rendas extras e rendas passivas. Este é o ciclo da abundância. Você consegue entender? Então eu quero que você avalie agora. Você está no ciclo da escassez ou no ciclo da abundância? Professor, eu estou durante toda a minha vida no ciclo da escassez. O que eu preciso fazer? Simplesmente mudar a sua forma de pensar, reorganizar a sua vida e a partir de agora parar de fazer dívidas e construir renda extra, renda passiva, até que você alcance condições de diversificar os seus investimentos. Por que diversificar? Porque é uma máxima da economia: nunca coloque todos os ovos no mesmo cesto. Então você precisa diversificar. E dessa forma eu tenho a certeza de que você vai mudar a sua vida financeira. E lembrando, se você aplicar as ferramentas até aqui, que você já aprendeu, da inteligência intuitiva, com esses conceitos que eu estou te entregando, você certamente terá uma grande oportunidade de mudar a sua vida numa tríplice dimensão. Forte abraço e até a nossa próxima aula. Meus queridos, tudo que se fez desde a remoticidade do tempo, as alianças que foram constituídas pelo Abba Criador, tiveram e têm, evidentemente, como objetivo a demarcação de mudança nos modelos mentais de comportamento. Não como metamorfose, mas como pavimentação, como reurbanização, como reestilização, como regeneração principiológica, como remodelagem do ser humano agredido pela destruição do seu patrimônio espiritual pelo ato de aleivosia, de traição determinado por Lúcifer no Éden, no reino espiritual, e por Adão no Éden paradisíaco. Observem neste diapositivo que muitas alianças foram feitas em uma tentativa sobre-humana e humana de remodelagem do ser humano. A primeira aliança trinitária estabeleceu princípios de autoridade espiritual feita entre o Abba Criador, seu Filho, o Mestre Cristo, e, evidentemente, o Espírito Santo, estabelecendo-se um princípio de hierarquia, onde o Abba Criador estaria sobre seu Filho, o Mestre Cristo, e o Mestre Cristo, evidentemente, com o Abba nesta posição, sofrendo o aio, ou, evidentemente, a tutela do Espírito Santo, para que este princípio não fosse quebrável, tivesse a marca do inquebrantável princípio que regeria o planeta, o universo, as coisas invisíveis e invisíveis, as coisas materiais e imateriais, as coisas lógicas e ilógicas, ao longo de toda a existencialidade, ad eternum, conforme havia sido na cartilha, na mesa de engenharia e arquitetura programada desde a remoticidade dos tempos. Esta aliança permanece intacta. Porém, depois que houve uma ruptura na aliança adâmica, tentou-se uma aliança noética. Eu sempre costumo dizer que dentro da aliança noética, conforme vocês podem ler no diapositivo, a aliança noética, a arca era nova, a arca era neoconfeccionada, porém a sua tripulação era vétero, era velha. Deste modo, após o dilúvio ter sido cessado, ao longo de 150 dias, 13 meses depois, com a reabitação do planeta, a tripulação velha, com todos os seus modelos mentais que não haviam sido
reprogramados, regenerados, patológicos, doentios, relativos, abstratos, permaneceram no governo de todas as coisas deste planeta. Tentou-se uma outra aliança, a aliança abraâmica, que apresentou inúmeras falhas, uma outra aliança isaquita, que apresentou inúmeras falhas, tentou-se uma aliança com Jacó, a aliança israelita, que também apresentou inúmeras falhas. Advindo Moisés, através da aliança mosaica, muitas coisas foram mudadas, muitos modelos mentais, principalmente o de liberdade não apenas geográfica, com o êxodo do Egito em direção à terra desejada, porém, naquele período desértico, apesar de muitos modelos mentais e comportamentais de patológicos, tomando uma conotação, uma transubstanciação em sadios, de doentios, tomando uma transubstanciação de adequados, embora tudo isso tenha acontecido, não foi possível a modificação ou a regeneração de todos os parâmetros. Tentou-se uma outra aliança josuética, enfim, uma aliança davídica, da qual vocês evidentemente tomarão conhecimento e verão quantas foram as falhas e os escândalos que a envolveram do ponto de vista humano. Tentou-se uma aliança salomônica e até mesmo uma aliança jurídica através de juízes, porém foi necessário aportar entre nós, como um ser extraterrestre, o próprio Mestre Criador, ou para quem todas as coisas foram criadas, o Mestre Jesus Cristo, e através desta aliança cristológica e irreligiosa, tornada hoje uma religião, porém de nenhum tipo de incumbência religiosa, foi uma aliança estabelecida e que permanece até tempos contemporâneos com o objetivo absoluto de regenerar todos os princípios quebrados até então. E evidentemente que todas estas alianças culminarão depois da vinda da aliança cristológica com a aliança apocalíptica, eternidade para os inteligentes espirituais e evidentemente o reino de Escótia ou da obscuridade para aqueles que não tiverem a desejabilidade ou através do livre-arbítrio não optarem por este tipo de comportamento. Isto é cabal, isto é escritural e é necessário que se tome conhecimento, entendimento e revelação para que haja um milagre da declaração de um novo nascimento. Essas foram as alianças, como vocês puderam perceber na historicidade do tempo. Doutor Naves, estamos a 4 aulas e ainda não se definiu com precisão qual é a equação abissal que define a inteligência espiritual. Portanto, este diapositivo marca este desejo que esteve impetrado, enovelado na alma, na razão e na emoção de vocês, alunos, até este momento. A inteligência espiritual, na verdade, é uma locução. Inteligência tem correlação com alma e espiritual com espírito recriado. Estes dois patrimônios, dotados de invisibilidade, apenas o patrimônio biológico torna-se palpável, pelo menos em meios naturais neste planeta, neste século contemporâneo. Estes dois patrimônios é que configuram a existencialidade da inteligência espiritual. Portanto, inteligência espiritual é uma equação subterrânea, abissal, básica, principiológica, usando este neologismo, que evidencia uma relação ou uma igualdade com recriação do espírito humano, REH, mais RA, remodelagem da alma, mais RC, regeneração do corpo biológico, mais CQE, coabitação do quarto elemento do Espírito Santo. Portanto, inteligência espiritual é uma equação abissal extremamente simples. Para obtê-la é necessário recriar o espírito humano, morto, siderado no Éden, por Adão, pelo casal, pelo dueto quântico e Xisã, Adão e Eva, que constituem uma raça humana primordial naquela fase. É necessário que haja uma alma em remodelagem, em processo de regeneração de seus modelos mentais comportamentais. Roubava, não rouba mais, mentia, não mente mais. E há uma necessidade de pôr o corpo em regeneração, traduzindo cuidar do patrimônio biológico dentro das condições naturais, sobrenaturais, científicas e, evidentemente, as científicas deste nosso planeta Terra.
E é necessário haver a coabitação do quarto elemento, do Espírito Santo, neste tabernáculo, composto por um espírito recriado, por uma alma em remodelagem e por um corpo biológico com cuidados expressivos. Esta é a equação abissal que marca a inteligência espiritual. Mais um diapositivo. Há uma novíssima raça de seres humanos no planeta, criada inicialmente tridimensional, com um espírito, um corpo e uma alma, não exatamente nessa hierarquia, um espírito, evidentemente, uma alma e um corpo, com a quebra principiológica determinada pelo casal edênico, Adão e Eva, Ish e Ish-San. Houve a perda de um dos patrimônios, o patrimônio espiritual, tornando-se o ser humano bidimensional, dual, e houve essa transferência para a prole de sua prole. Portanto, os novos nascimentos já são marcados pela bidimensionalidade. E, evidentemente, por evidência, quando o ser humano, através da aliança cristológica, recebe a mente de Cristo, há uma regeneração, um novo espírito é chamado à existência, um novo espírito humano. A isso se dá o nome de palingenesia, ou neonascimento, ou novo nascimento, que na essência do grego e do hebraico há verdadeiramente o restabelecimento da planilha arquitetônica e de engenharia da época do ato criacionista. Por isso, esta novíssima raça de seres humanos abandonou a sua dualidade, passou a ser tridimensional, porque o espírito foi recriado. Porém, agora, com a coabitação, a habitação no mesmo patrimônio corporal do quarto elemento, definido como o Espírito Santo, há verdadeiramente nessa novíssima raça de seres humanos no planeta uma tetradimensionalidade. Um patrimônio corporal, patrimônio biológico, um patrimônio anímico, alma com emoções e razão e razões, racionalidade e emocionalidade em processo de regeneração através de seus modelos mentais, e a recriação do espírito e a coabitação do quarto elemento do Espírito Santo, tornando agora o ser humano de protótipo em Adão, tridimensional, em um arquétipo ou tetradimensional para os tempos contemporâneos. E essa novíssima raça é capaz de coisas extraordinárias, avançar territórios. Observem a definição da locução inteligência espiritual. Inteligência vem da palavra matspun, que indica conhecimento no hebraico, ou eufila, conhecimento no grego. Espírito, de uma forma bem sintética dentro desta definição, ruá, respiração no aramaico, ou pneuma, respiração no grego. Portanto, dentro da definição, inteligência espiritual é um binário, são duas unidades. A inteligência oriunda da alma em regeneração, mais a recriação do espírito trazendo a inteligência espiritual. Um binário, duas unidades, dois elementos, duas forças paralelas, porque há divisão entre espírito e alma, vocês puderam ver na aula de número 1 e na aula de número 2, que os atributos da alma são atributos diferentes dos atributos vinculados ao espírito. E estas duas forças paralelas de suportes distintos, com sentidos opostos e atuando através de um único corpo biológico. É uma tradução ou uma identificação ou uma definição bastante ampla a respeito deste tema. Deste modo se criou a cosmovisão paulina, Dr. Saulo de Tarso, aquele que trabalhou de forma mais profunda na regeneração dos modelos mentais durante a sua existencialidade neste planeta Terra, disse e diz, porque seus escritos estão vivos até hoje entre nós, haver duas inteligências espirituais. Uma que alberga a mente de Lúcifer e o espírito de Lúcifer, e outra que alberga a mente de Cristo e o espírito de Cristo. Portanto, nesta cosmovisão paulina, Dr. Saulo de Tarso coloca haver duas inteligências espirituais, a de Lúcifer e a do Mestre Cristo. O importante é saber qual das duas você, evidentemente, faz uso em tempos contemporâneos. Dentro da cosmovisão paulina, portanto, há dois exércitos de plantão, dois pensamentos, duas palavras,
duas atitudes que geram dois resultados, e vocês verão adiante na aula bônus como isso funciona. Portanto, na repaginação da existencialidade humana, é muito mais importante uma realfabetização espiritual para depois, às custas desta realfabetização espiritual, que poderia ser traduzida como o neonascimento, o novo nascimento, a recriação do espírito morto, mortificado em Lúcifer, em Adão, no Éden adâmico, para se estabelecer, portanto, a partir de então, na reconquista da hierarquia, espírito sobre alma e alma sobre corpo, a realfabetização emocional. Porque tudo aquilo que parte da alma com o conceito de autodomínio, autogerenciamento, tem começo, meio e fim. Porque não se sustenta a curto, médio ou longo prazo em si mesmo. Vejam esta repaginação ou esta pavimentação no próximo diapositivo. A recriação do espírito humano como evento imediato. Uma vez que se recebe a mente de Cristo, o espírito é imediatamente recriado. Porém, a alma inicia um processo de remodelagem de forma gradativa. Por isso, o espírito é recriado, mas a alma ainda guarda a mentira em si mesma, ainda guarda a dúvida em si mesma, ainda guarda a corruptibilidade em si mesma. Este ato processual de remodelagem pode levar dias, anos, meses ou nunca se findar. Porém, a recriação do espírito humano é o elemento que marca o acontecimento inicial. Isso, segundo a cosmovisão de Dr. Saulo de Tarso, a cosmovisão paulina cria uma ambivalência comportamental, uma dualidade comportamental. E esta ambivalência, esta ambiguidade, esta dualidade comportamental é que se marca por aquilo que Paulo diz, ou disse, ou está dizendo o tempo todo. Aquilo que não queria, acabava por fazer. E aquilo que queria acabava por não fazer. Aquilo que quero, não faço. E aquilo que não quero, faço. E esta é até mesmo uma constante nos seres humanos contemporâneos deste planeta. É exatamente por causa disto. Não é uma ideologia do normal, porém há anormalidade nas falhas humanas. O espírito é novo, novíssimo em folha. Foi recriado por um evento imediato, porém a alma é processual nas suas transformações. Finalizando, então, esta quarta aula, quero passar para vocês, dentro da aplicabilidade da inteligência espiritual em tempos contemporâneos, alguns insights e highlights para discernimento individual de cada um. Até aqui tem sido uma grande alegria estar com vocês. Não se esqueçam de responder as 5 perguntas ao final de cada aula, para que a diplomação e a certificação ocorra ao final deste workshop, ao final desta oficina de trabalho, ao final desta Escola de Inteligência Espiritual, um dos departamentos da Oceanic Editora. Todo este conteúdo faz parte da saga Dani Vanilla, escrita sob a inspiração do quarto elemento do Espírito Santo nos últimos 17 anos. E por tudo isso em matéria escrita, e vocês encontrarão todas estas definições, inclusive um aprimoramento de todos estes detalhes nos livros Gabatá, As 4 Damas de Pink, O Quarto Elemento, O Estadista da Alma e Jornada Rumo à Intuição, e finalizando com o livro Cubo, cujos alguns detalhes serão evidenciados, pronunciados ainda na aula bônus. Queridos, terminado o quarto módulo, a aula de número 4, a penúltima aula, logo na sequência vocês terão a aula bônus, que finaliza o curso sobre a aplicabilidade contemporânea da inteligência espiritual, seus highlights, seus insights, todos os detalhes, dizendo evidentemente desde o início do curso até o final, de que a inteligência espiritual não é psicométrica, não é a inteligência da alma, não é obtida pela cognição, e sim a inteligência subterrânea, abissal, sem dotação genética, sem herdabilidade, sem meritocracia, e sim uma inteligência que passa pelo termo da inconquistabilidade. É uma dotação sobrenatural, dada pela recriação do espírito humano, quando se recebe a mente de Cristo, e pela coabitação do quarto elemento, o Espírito Santo. Pergunta da aula de número 4. Para haver diplomação, é necessário responder as 5 perguntas e a execução
da dissertação com aproximadamente 50 linhas, podendo exceder este número, a respeito da aplicabilidade da inteligência espiritual em tempos contemporâneos e, evidentemente, o envio pelo e-mail, através do e-mail já aí mostrado na tela para você, socianiqueeditora@gmail.com. A Escola de Inteligência Espiritual, sempre felicitando a sua chegada ao término deste curso. E, evidentemente, com honras sobrenaturais, sempre de novíssimo cidadão do reino de luminescência, o reino onde a inteligência espiritual toma forma em você, meu querido. Pergunta de número 4, assinale a alternativa contendo apenas atributos pertencentes à alma. Letra A, consciência, caráter e personalidade. Letra B, intuição, instinto e autodomínio. Ou letra C, caráter, personalidade e livre-arbítrio.